Boa noite, que bom ter você aqui conosco. Me alegro que você decidiu participar desse estudo bíblico hoje, em que nós vamos continuar tratando dos textos em torno de Abraão, do livro de Gênesis, hoje capítulo 14, que é um dos capítulos mais interessantes para mim na história de Abraão. É um capítulo que eu gosto muito e logo você vai entender por quê. E então nós seguimos com essa história tão incrível, né? Gênesis é um livro tão interessante de estudar, porque nos remete a um mundo de um passado distante, um mundo tão diferente do nosso. É algo que eu gosto muito de ler. E hoje no capítulo nós vamos ter vários nomes, várias cidades, toda uma disputa onde 9 reis estão envolvidos. E nessa disputa de reis, nessas batalhas, numa guerra que acontece, de repente Ló e Abraão se veem envolvidos também na história.
Ló é capturado, Abraão vai atrás de Ló para resgatá-lo, e tudo isso se conclui com a chegada de um personagem misterioso no final, que ele é pouco citado na Bíblia e ainda assim se torna uma figura muito importante no judaísmo, como alguém que representa, que antecipa uma imagem de Messias que nós vamos ter em Jesus. É por isso que eu gosto muito desse capítulo, por causa dessa figura que você vai ver que aparece no final, que traz toda uma representação de Messias, que tem todo um mistério em torno dele, que é algo muito interessante de ler. É esse texto então que nós vamos estudar hoje, se você já quiser abrir tua Bíblia, Gênesis capítulo 14, é o nosso texto de estudo, e convido você para um momento de oração agora no início. Senhor nosso Deus, obrigado que nós podemos estudar a Bíblia, obrigado que nós temos esse livro tão fascinante e maravilhoso em mãos, que é muito mais do que um livro, que literatura, mas que é um livro de palavras através das quais o Senhor fala conosco. É a tua palavra, é a tua revelação, é o livro que conta como o Senhor agiu na história, como o Senhor agiu na vida de pessoas. E nós cremos que o Senhor se revela e age nas nossas vidas, Senhor. Dá-nos admiração, temor pela tua palavra, respeito, vontade de conhecê-la ainda mais. E, Senhor, que nós sempre possamos aprender mais e mais de ti, que essa palavra possa nos inspirar para o nosso dia a dia, para a nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus, agradecendo também por esse momento de estudo. Amém. Seguimos então para Gênesis 14, vamos ler esse capítulo inteiro e ver tudo o que nós temos para aprender com ele. Então inicio Gênesis 14 a partir do versículo 1. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar, ou seja, Zoar e Belá são nomes diferentes para a mesma cidade. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o Mar Salgado, ou seja, o Mar Morto. 12 anos estiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim e os Uzins em Ã, os Emins e Savé-Quiriatim e os Oreus desde os montes de Seir até El-Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para En-Mispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos Amorreus, que viviam em Hazazon-Tamar. Muitos nomes, né? Muitas cidades até aqui. Algumas delas são mais importantes, depois nós vamos ver. Mas nós vemos até aqui nesse versículo uma campanha de vitórias do rei Quedorlaomer e dos seus aliados, que conquistaram vários territórios. E aqui aqueles primeiros territórios, né, os 5 reis que são nomeados, estiveram 12 anos sujeitos ao poder de Quedorlaomer. Vamos agora a partir do versículo 8 adiante. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Então aqui nós temos uma repetição dos nomes desses reis que estavam envolvidos na batalha e como a batalha se desenrolou. A derrota dessa coalizão dos 5 reis da região de Sodoma e Gomorra, e então o saque dessas cidades foram roubadas pelos vitoriosos, né? Os bens, os despojos foram levados pelos exércitos que ganharam a batalha. Então tem toda a situação aqui dos poços de betume também que é relatado.
E agora então a partir do versículo 13. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Então nós vemos aqui 3 aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Robá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Aqui nós vemos então o desenrolar da história, onde Abrão, até aqui Abrão ainda não tinha o nome de Abraão, então nós vemos aqui onde Abrão entra na história, participa das batalhas, sai vitorioso, recupera Ló e os bens que foram saqueados. Então vem essa próxima parte, o desfecho da história. Versículo 17. Voltando Abrão de vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele haviam se aliado, o rei de Sodoma foi a seu encontro no vale de Savé, isso é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Aqui nós temos essa figura misteriosa que eu falei, Melquisedeque, rei de Salém. Ele não apareceu em nenhum momento do texto até agora, em nenhum capítulo de Gênesis. Ele aparece aqui, única aparição em Gênesis. Depois nós vamos falar das outras aparições na Bíblia, outras menções. Mas na verdade aqui é o único lugar da Bíblia onde ele aparece. Nos outros lugares nós temos citações de Melquisedeque, de quem é, do que representa Melquisedeque. Esse rei de Salém, de outra cidade, que aparece e se encontra com Abrão. Agora os últimos versículos a partir do 21. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra: Juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: Eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Ner, Escol e Manre, os quais me acompanharam. Que eles recebam sua porção. Até aqui o nosso texto de hoje, muitos nomes, muitos reis, muita coisa aqui para entender, para nós nos localizarmos. Mas o que acontece, então, é uma situação de guerra, onde 4 reis se unem em uma aliança e outros 5 reis também se unem em aliança contra esses primeiros 4 reis. Para não ficar sempre citando todos os nomes, nós vamos falar dos 5 reis cananeus e dos 4 reis mesopotâmicos. Então, aqui eu vou colocar um mapa para você entender melhor, para conseguir visualizar, e eu vou explicando, vou falando. Nas cidades com os nomes em vermelho, nós temos esses 4 reis mesopotâmicos, ou seja, da região da Mesopotâmia, que é a região da Babilônia, da Caldeia, e que é a região entre os rios Tigre e Eufrates. Esses 4 reis ali, então, eram esse poder dominante, unidos a Quedorlaomer, que era rei de Elam, a cidade que está escrita ali com letras maiores. Então eles exerceram poder sobre outras cidades, derrotaram outras cidades. E ali, mais perto de Hebron, que está em negrito, você vai ver 5 nomes de cidades em verde, que são essas cidades cananeias, que é Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, também chamada Zoar. Hebron, aquela cidade ali com o pontinho preto em negrito, é onde Abrão estava acampado. E ali logo acima nós vemos Salém, que é Jerusalém, o mesmo local, de onde veio Melquisedeque. Então esses reis dessa parte leste do Oriente atacaram e dominaram as cidades mais ao ocidente, essas cidades com os nomes em verde. E por mais que aqui pareça uma guerra enorme, uma guerra de reis, nós temos que entender que o modelo de cidades, de reinados daquela época da Bíblia era um pouco diferente.
As cidades se organizavam como cidades-estado, ou seja, não existiam países, mas muitas vezes a própria cidade era um reinado. Uma cidade com 200 habitantes murada já podia ter um rei e ser uma cidade independente, com um exército. E é isso que acontecia ali em todas aquelas cidades cananeias. Era o padrão de modelo de cidade cananeia, as cidades-estado. Cidades onde a própria cidade tinha um rei e como eram povoados menores, eles não tinham grandes exércitos. Então eram disputas mais locais. Era comum que ali em Canaã as cidades lutassem entre si, essas cidades-estados, uma tentando dominar a outra, saquear a outra. As cidades ali do Oriente, da Mesopotâmia, também eram cidades-estado, mas nós vemos que elas já eram cidades maiores, com um poder maior, com exércitos maiores. É isso que nós entendemos também nos versículos 5, 6 e 7, onde nós lemos da lista de conquistas que esses reis realizaram. Então, assim aconteceu essa disputa, onde as cidades ali escritas em verde se uniram e pensaram: nós somos 5 contra 4, dá para entrar em guerra, dá para encarar. Então, eles se rebelaram contra o rei Kedorlaomer de Elam. Provavelmente eles pagavam impostos pesados para esse rei e resolveram declarar a independência deles. Fizeram uma aliança para declarar a independência e entraram em guerra. Nessa guerra, então Ló, que morava em Sodoma, também foi levado como prisioneiro. As cidades ali escritas em vermelho avançaram para Canaã, para Palestina, derrotaram aquelas cidades na luta que nós vemos ali nos versículos 8 até 12, a batalha do Vale de Sidim, e fizeram prisioneiros. Assim, então eles avançaram e começaram a retornar para sua terra de origem. E aqui eu vou tentar explicar no mapa, essa região onde está a minha imagem é uma região deserta, não existiam cidades, não, a vida ali era muito difícil. Então, quando as pessoas viajavam da Mesopotâmia para Canaã, elas não faziam esse caminho aqui em linha reta, mas elas precisavam aqui subir, chegar até o rio Eufrates e descer então ao longo do rio Eufrates. Era esse caminho que eles tinham que fazer para ter água na viagem. Por isso que nós lemos então que Abrão os perseguiu até ali em cima, aqui o outro lado, até aqui em cima, em Robá, acima de Damasco, que era na Síria, porque eles precisavam subir no mapa para poder fazer esse caminho ao longo do rio Eufrates. Então aqui deu para nós nos localizarmos um pouco com esse mapa, só para conseguir visualizar, entender o que está acontecendo nesse texto, quais são os caminhos que eles seguem. E agora o que vem é muito interessante, que Abraão se envolve na disputa, que ele entra na batalha para resgatar o seu sobrinho Ló. E eles já tinham se separado, nós lemos no capítulo anterior, no capítulo 13, que teve todo aquele acontecimento muito interessante, onde eles viram que a terra não comportava os dois juntos, pelo tamanho dos seus rebanhos, pela quantidade de servos. E Abrão e Ló resolvem se separar. E Abrão fala: se você vai para um lado, eu vou para o outro. Se você for para aquele lado, então eu vou para o outro. E assim eles entram num acordo. E Abrão, que como tio, como herdeiro da promessa, deveria ter a primeira palavra, né? Ou ele deveria ter escolha de qual terra ele ficaria, ele cedeu essa escolha para Ló. E Ló poderia ter dito: não, tio, você é o mais velho, eu vim te acompanhando, você decide onde vai habitar e onde eu vou habitar. Mas Ló olhou para uma terra que parecia fértil, escolheu aquela terra para si e seguiu. Ali eles se separaram. Abraão poderia ter guardado mágoa, poderia ele mesmo ter decidido qual terra ele escolheria, porque ele recebeu de Deus a promessa da terra, mas ele escolhe um caminho para não ter conflito, para não ter briga. E com isso, então, eles se separam, e Abraão não guarda mágoa, ele inclusive escuta o que aconteceu com Ló e ele quer resgatar o seu sobrinho. Nós vemos como Abraão se importava com esse sobrinho ao longo de toda a história, tanto por levar ele junto na viagem, mesmo desobedecendo a Deus, que disse: sai da tua parentela, vai você, não leva parente junto. Abraão desobedeceu, levou Ló, mas ainda assim Deus foi misericordioso com eles, deu várias chances para o próprio Ló,
Também lá na frente, quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, ele dá chances para Ló de escapar daquela cidade, para não ser destruído com aquela cidade má. E nessa batalha tem algumas informações bem interessantes, de que Abraão tinha homens treinados na sua casa. 318 homens treinados. Nós temos essa informação no versículo 14. Existia um grupo nômade muito grande em torno da família de Abraão, né? De Abraão e Sarai, sua esposa. Eles tinham muitos servos, muitas pessoas agregadas à sua casa. Então, quando eles viajavam, armavam suas tendas ao longo desses trajetos, eram caravanas enormes, um grupo nômade muito grande, um grupo tribal. Algo comum também na cultura daquela época, né, de grupos familiares grandes com escravos, servos, bens agregados que se deslocavam de uma região para outra em busca de pastagem, em busca de água, de condições para viver e para criar os rebanhos. E aqui, quando se diz que tem homens treinados, são homens aptos para a batalha, talvez receberam algum treinamento, mas não são super exércitos, não são no padrão de exército que nós vemos depois, porque Abraão viveu na época do bronze, ou seja, nem foi ainda a época onde o ferro era popular, onde as pessoas sabiam trabalhar bem o ferro. Então, mesmo nos reis que nós lemos aqui antes, provavelmente não eram exércitos com boas armas, né, com espadas. Talvez só o rei de cada cidade tinha uma espada, e isso era muito raro. Mas eles tinham, então, ferramentas para batalha, armas, né, mais simples, e sabiam lutar. E Abraão tinha todo esse grupo grande também para levar para a luta, e ele ainda levou seus aliados da região onde ele habitava, que eram então Manre, Escol e Aner, porque ele habitava nessa região próxima às terras de Manre. Nós temos que lembrar que aqui quando Abrão e Ló escolhem terra e eles partem para um ou outro lugar, eles não partiam para lugares vazios, inabitados, mas para lugares onde já existiam habitantes, já tinham cananeus ali. Quando Ló escolhe a região de Sodoma, não era uma região inteira só para ele. Era uma região que ele ia dividir ainda assim com outros habitantes, ia estar próximo de cidades. E assim eles sempre tinham relacionamentos com as pessoas da terra. Eles agora como estrangeiros. E Abrão junta seus aliados, junta as pessoas da sua casa e sai em perseguição. Nós vemos aqui que Abrão inclusive tinha estratégia de guerra, estratégia de batalha. Ele dividiu a sua tropa em grupos e atacou durante a noite. Perseguiu os inimigos até Robá, no norte de Damasco, e derrotou os inimigos. Veja que ele lutou contra reis poderosos dessas regiões do mapa aqui que nós colocamos, né? Aqui lutou contra esses reis poderosos e ainda assim os derrotou. É uma vitória que o próprio Deus deu para ele. Como nós vemos depois na bênção que Melquisedeque fala, né? O Senhor Altíssimo, Deus Altíssimo, entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então, Abrão conseguiu ir à batalha, lutar por Ló e recuperou tudo. Bens que foram levados e pessoas que foram levadas para serem escravos. Isso era muito comum que na guerra os povos derrotados eram levados como escravos. Isso era uma questão inclusive de status, uma marca de poder. Olha só, nós temos pessoas derrotadas sob o nosso poder nos servindo. E Abrão libertou essas pessoas da escravidão. Isso é algo muito importante que ele fez. E ele salva seu sobrinho, mesmo que eles se separaram sem guardar mágoa, né? Nós vemos que Ló foi talvez individualista na sua escolha. Ele escolheu o que era melhor para ele, não pensou em Abrão. Abrão não foi individualista, egoísta. Ele podia ter ficado tranquilo na sua terra, mas ele mobilizou pessoas, foi lutar contra todo um exército para salvar Ló, para salvar o seu sobrinho. E isso me faz pensar, né, o quanto nós estamos dispostos a nos empenharmos, a colocar em jogo para ajudar a nossa família, ajudar amigos, ajudar os nossos irmãos em Cristo, a família da fé. O quanto nós nos empenhamos para buscar e salvar pessoas, para buscar aquele que está perdido, que está lá fora precisando de ajuda. É preciso esforço, é preciso pessoas treinadas, capacitadas, é preciso ter a visão de que há pessoas que precisam de ajuda, precisam ser salvas, e principalmente
é preciso o amor de Deus, esse amor pelo perdido, esse amor pelos que sofrem, por aqueles que têm necessidade, e saber, eu posso me empenhar olhando para eles com amor, olhando para além do meu individualismo e ajudar as pessoas que estão no meu caminho, que às vezes são parentes, às vezes são desconhecidos, mas nós vemos aqui a postura de um Abraão como homem de fé que está disposto a cuidar de outras pessoas, a se arriscar para salvar outros, né? Enquanto nós, como filhos de Deus, fazemos pelos outros. É algo para pensar. A igreja tem uma missão no mundo, tem a missão de cuidar dos que sofrem, de ir atrás dos perdidos. E esse texto nos inspira também a olhar para os outros de maneira menos individualista, olhar para além de nós e olhar com amor para as pessoas, porque Deus olha com amor. A atitude de Abraão é de não pagar na mesma moeda, é de poder ter uma relação com Ló de maneira diferente do que Ló foi com Abraão, de responder de uma outra forma, de não se prender, porque Ló fez isso, agora então eu não vou ajudar ele. Ele não ajuda Ló como resposta, como dívida de alguma coisa que Ló fez para ele, mas por amar o seu sobrinho. Agora seguimos adiante no texto, então, nos versículos 17 para frente, nesse desfecho, onde Abraão volta vitorioso e o rei de Sodoma vai ao encontro dele no Vale de Savé. Então aparece essa pessoa diferente, esse novo rei que surge na história de outra cidade que ainda não havia aparecido, que é Melquisedeque, rei de Salém. E aqui tem muita coisa interessante para perceber sobre ele, tanto que ele se torna depois uma figura muito importante, quase que uma figura angelical, eterna, no judaísmo. Para começar, o nome de Melquisedeque é um nome importante. O nome dele significa Rei de Justiça, ou Meu Rei é Justiça. O próprio nome já aponta para ele então como um Rei de Justiça que vem de Salém, que é Jebus ou Jerusalém, nomes diferentes dessa cidade. Jerusalém ganha esse nome mais tarde, quando Davi conquista a cidade. E aqui nesse período de Abraão, então nós vemos, ela já tinha o nome de Salém, que tem a ver com Shalom, paz, ou seja, uma cidade de paz. O rei que Deus escolheu, depois, posteriormente, na história de Israel, é o rei que reina em Jerusalém. Jerusalém é a capital onde está o Messias, é a cidade de Deus. Veja que nós temos um rei que vem da cidade de Deus, mesmo que só posteriormente ela se torna a habitação do Senhor. Mas aqui já é muito importante por causa do que ela aponta para o futuro. Então, esse rei, além de ter a função de rei, ser o rei de justiça, ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, Deus Altíssimo é um nome que também, ao longo da história de Abraão, nós vemos que é usado para o Senhor. Esse Melquisedeque adorava o mesmo Deus que Abraão adorava, o mesmo Deus que se revelou para Abraão. E para além disso, mais ainda, ele era sacerdote desse Deus, um intermediador do Deus Altíssimo, que oferecia sacrifícios, que era responsável por ensinar as pessoas, por falar do amor de Deus, era responsável como um intermediário da adoração. Então ele tinha várias funções como sacerdote. Outra informação muito importante, ele trouxe pão e vinho. Aqui muitas pessoas veem também uma imagem para a Santa Ceia, por mais que eram alimentos normais, habituais daquela região, o pão e o vinho. Aqui é especial que se diz pão e vinho, mas nós não podemos agora entender que Abraão e Melquisedeque celebraram uma Santa Ceia, porque isso seria um anacronismo, não tem a ver com Santa Ceia. Santa Ceia é algo que Jesus institui. Mas aqui é sim, daria para dizer, um sinal, uma pista daquilo que vai vir lá na frente. A partir de Jesus, quando nós olhamos de volta para esse texto, nós conseguimos ver essa imagem da ceia prefigurada aqui, adiantada, daria para dizer. E a ceia de Jesus remete ao perdão, ao sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. E ainda na sequência nós vemos que Melquisedeque abençoou Abraão, ou seja, ele é alguém que tinha autoridade da parte de Deus para abençoar.
Então ele fala aqui nessa bênção, né? Ele bendiz Abrão e fala que o Deus Altíssimo é o Criador dos céus e da terra. Ele conhecia esse Deus de quem ele falava. Ele também bendiz o nome do Senhor que deu a vitória a Abrão. E ainda uma última informação importante aqui nessa parte de Melquisedeque é que Abrão deu o dízimo de tudo. Ou seja, Melquisedeque era um sacerdote, alguém numa posição superior a Abraão, a quem Abraão entregou o dízimo como forma de adoração ao Senhor. Então nós temos uma figura muito especial, muito interessante aqui, que na verdade é uma imagem, uma prefiguração de Jesus Cristo. Porque Jesus é o Rei de Justiça, Jesus é o Messias que reina a partir de Jerusalém. Ele é o sumo sacerdote, o intermediário entre Deus Pai e a humanidade. É aquele que oferece a ceia. Então nós temos muitas ligações aqui com Jesus. Não que agora nós temos Jesus aparecendo a Abrão, mas nós temos uma figura no Antigo Testamento que remete a Jesus lá na frente. O Antigo e o Novo Testamento são muito relacionados, eles dependem totalmente um do outro, e o Antigo Testamento nos ajuda a interpretar o Novo, e o Novo nos ajuda a interpretar o Antigo. Tudo é uma mesma história de Deus, um mesmo plano de Deus, e nós vemos que Deus deixa sinais, pistas no Antigo Testamento que nos ajudam a entender a obra de Jesus lá na frente. Aqui Abrão ainda não podia imaginar do que se tratava, mas nós temos aqui um sacerdote, uma pessoa diferente, uma pessoa especial que aparece na história e que se torna muito importante no judaísmo e que lá na frente vai ajudar as pessoas a reconhecerem quem é Jesus. Melquisedeque é citado só em outros 2 momentos na Bíblia, além de Gênesis, que é no Salmo 110 e depois no livro, na carta aos Hebreus, onde ele aparece nos capítulos 5 e no capítulo 7, e principalmente no capítulo 7 se faz essa relação entre Melquisedeque e Jesus. Agora eu convido você para nós folharmos a Bíblia lá no Salmo 110, e eu quero ler esse salmo, não é um salmo longo, eu quero ler para nós entendermos o que ele tem a ver, o que tem a ver Melquisedeque com Jesus, onde é que existe essa relação e de que maneira o Melquisedeque aparece e é interpretado aqui. Salmo 110 eu leio todos os versículos, 1 ao 7. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro do teu poder desde Sião, e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça. Esse salmo aqui, por mais que ele pareça confuso numa primeira leitura, é importantíssimo. Ele é o salmo mais citado no Novo Testamento. Ele é o texto do Antigo Testamento que mais aparece no Novo Testamento em citações literais ou em referências. E é um salmo de realeza, um salmo que fala da figura do rei, que se tornou um salmo messiânico. Ele aponta para um Messias. É um salmo de Davi, onde Davi fala que o Senhor Deus disse ao Senhor de Davi, assenta-te à minha direita. E aqui nós temos um rei diferente, que é Senhor de Davi, que ocupa um lugar de honra à direita do próprio Deus, algo que não seria falado para um rei humano. É o rei de quem o Senhor estabelece o reino, que derrota os inimigos, que domina tudo e tem tudo debaixo dos seus pés, que tem um exército e que também cumpre uma função de sacerdote. Isso aqui é assim, bem importante destacar e sublinhar o que aparece no versículo 4. O Senhor declara para esse rei, que é retratado no Salmo 110, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Aqui Melquisedeque é citado como sacerdote e na realeza, né, no reinado dos reis de Israel, era proibido que o rei se envolvesse com questões sacerdotais. Por mais que no início Davi tinha muito essa função, como exceção de oferecer sacrifícios, de transportar a arca, isso pela lei do Senhor é proibido. Nós vemos na história de Uzias, em 2 Crônicas, do rei Uzias, que ele se tornou orgulhoso, que ele quis oferecer incenso no templo, que era uma função dos sacerdotes, e Deus o puniu. Deus o castigou com lepra e ele veio a falecer. E então, no Antigo Testamento, as funções de rei e de sacerdote estavam muito separadas. Mas aqui no Salmo 110 nós vemos essas funções unidas, assim como era lá em Melquisedeque, que era rei de Jerusalém e que era sacerdote do Deus Altíssimo. Um sacerdócio que não é conforme a ordem dos levitas, porque só levitas podiam ser sacerdotes, e essa figura então que une as duas funções. Um sacerdócio que é para sempre, que é eterno. Nós vamos perceber que Melquisedeque é tido no judaísmo como uma figura eterna, como alguém que nós não sabemos de onde veio, que não tem princípio nem fim, como alguém da parte do Senhor. Convido você também a dar um pulo lá no capítulo 7 de Hebreus. Nós não vamos ler todo esse texto, mas você pode ler depois que terminar o estudo. Tira um tempinho, lê Hebreus 5, lê Hebreus 7 e até se quiser Hebreus 8, que continua, para entender essa imagem sacerdotal de Jesus. Mas todo o capítulo 7 vai explicar o sacerdócio de Jesus, vai defender o sacerdócio de Jesus, mesmo que Jesus não era levita, falando que é um sacerdócio de acordo com a linhagem de Melquisedeque. E veja aqui o versículo 3, capítulo 7, versículo 3 de Hebreus, que nos mostra um pouco de como as pessoas daquela época entendiam Melquisedeque. Eu vou ler a partir do versículo 2, na verdade, 7, 2 e 3. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça, depois Rei de Salém, que quer dizer Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permaneceu sacerdote para sempre. Como nós não temos uma genealogia de Melquisedeque lá em Gênesis, criou-se essa interpretação já desde o princípio, né? Talvez eles tinham outras referências lá na época, de que ele não teve pai nem mãe, não teve princípio, porque qualquer pessoa minimamente importante que vai ter um papel maior num texto bíblico, como aparece, vai aparecer uma genealogia para situar ela na história. Genealogias são muito importantes para os hebreus. Mas nada é mencionado de Melquisedeque. A gente não entende lá no texto de Gênesis 14 de onde ele veio. Então ele é tido como essa figura eterna, como um sacerdote diferente da parte de Deus. E aqui, ao longo do capítulo 7, se explica como Melquisedeque é semelhante a Jesus. De que maneira o sacerdócio de Jesus pode ser defendido. Ou seja, Jesus também é alguém que é eterno, que não tem princípio nem fim, que é rei de paz, rei de justiça e que é o sumo sacerdote diante de Deus a partir de um sacerdócio que supera o levítico, que é diferente e que torna o sacerdócio levítico obsoleto. Ou seja, os sacrifícios do Antigo Testamento não são mais necessários, porque Jesus é o sumo sacerdote definitivo e é eterno, ou seja, um sacerdócio que não tem fim. Ele é o santo que pode perdoar pecados. Em Hebreus nós vemos que Jesus é ao mesmo tempo o sumo sacerdote perfeito e o sacrifício perfeito. Ele é o único intermediador perfeito entre nós e Deus, que além de ser o sacerdote que oferece o sacrifício, é o sacrifício, o próprio sacrifício para a expiação, para o perdão dos nossos pecados. Então é interessante como Gênesis 14 já aponta para a obra de Jesus. Deus deixa aqui no Antigo Testamento como uma pista para quando vier Jesus nós podermos entender que ele é o Messias, do qual o Antigo Testamento fala, do qual o Salmo 110 fala. Isso eu acho incrível, muito interessante de perceber
a união da Bíblia, como é um todo coeso, como é um todo que faz sentido. Textos tão diferentes, de épocas tão diferentes, se conectam para passar uma só verdade em torno do nosso Salvador. Isso é realmente tremendo, a maneira como Deus fala na Bíblia. É algo que me leva a admirar a palavra de Deus, a amar essa palavra. Então, seguimos ainda para concluir o capítulo, os últimos versículos, o 21 até o 24, onde se volta a falar do rei de Sodoma. Ele sabia que ele estava em dívida com Abraão, que Abraão fez algo assim muito grande por ele, e ele fala então: me devolva as pessoas, pode ficar com os despojos, com os bens. E Abraão ele fala que ele não quer nada daquilo. Ele aceita que os seus aliados, Aner, Escol e Manre, recebam a parte deles, mas ele fala: não quero nem sequer um cadarço, nem sequer uma correia de sandália eu vou levar, para que ninguém diga que eu enriqueci por causa do rei de Sodoma. Nós vemos também aqui em Abraão uma postura de confiar no Senhor e de saber o que eu tenho foi Deus que me deu, eu não preciso tomar nada dos outros. Eu recebo o que Deus quer que eu tenha. Vemos em Abraão uma figura de alguém que não é ganancioso e que sabia, confiava em Deus, que Deus daria a porção que era dele, que Deus o sustentaria, e o próprio Deus já tinha o enriquecido até ali, dado muitos bens, um clã grande de pessoas aliadas a ele. E Abraão não se aproveita de uma oportunidade de lucro, mas ele confia que sustento vai vir de Deus. Com isso, então, nós concluímos o nosso texto de hoje, chegamos até o final, e o que para mim é central nesse texto, além de toda a questão de Abraão resgatar o seu sobrinho, é a figura de Melquisedeque. É toda uma história que afunila para esse ponto, que destaca esse ponto, a aparição de Melquisedeque. E é um texto para contemplar, para olhar e perceber a riqueza da Bíblia, perceber a beleza desses textos e como é algo realmente sobrenatural da parte de Deus, onde tudo se conecta, e que nos mostra que Deus é extraordinário em colocar pontos de contato já no Antigo Testamento para compreender o Evangelho lá na frente. Ou seja, o Antigo Testamento é indispensável para que a revelação de Deus em Jesus Cristo seja compreensível, para que nós possamos entender, isso que Jesus fez significa essa coisa. Esse Jesus é como Melquisedeque. Na teologia nós falamos que isso é uma tipologia ou interpretação tipológica. Ou seja, no Antigo Testamento aparece uma figura que é um tipo, um exemplo daquilo que nós vamos ter em Jesus Cristo, mas que é uma figura menor, que em Jesus vai ter a sua dimensão máxima, que nós temos como um sinal no Antigo Testamento, que vai atingir sua plenitude em Jesus. Ou seja, em Jesus nós temos algo mais completo e maior do que aquilo que já foi apresentado no passado. Isso acontece com Melquisedeque, que é uma forma de Messias, um rei sacerdote que reina em Jerusalém e vem da parte de Deus, que aqui é uma figura parcial, e em Jesus é então esse rei do universo, o rei sobre todos. Ou, por exemplo, também o Êxodo e a Páscoa são prefigurações do que vai acontecer em Jesus. A Páscoa é libertação, é o cordeiro que é sacrificado para nos livrar da morte, é libertação da escravidão. Em Jesus nós temos esse cordeiro sacrificado para nos libertar do pecado. É uma libertação que, assim como no Êxodo a libertação forma o povo de Israel, em Jesus essa libertação forma o povo eterno de Deus. Também os sacrifícios da lei, sacrifícios de adoração que são descritos lá no livro de Levítico. Lá nós vemos cordeiros sem defeito, sem mácula, sendo sacrificados por perdão dos pecados. Isso é uma imagem incompleta da imagem completa que nós temos em Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que é o sacrifício definitivo para o perdão dos pecados. O próprio Davi, de certa forma, é uma prefiguração de Jesus, porque ele é um rei escolhido por Deus, a quem Deus promete uma dinastia eterna, e que era o rei segundo o coração de Deus. E depois vem Jesus como filho de Davi, como descendente, como Messias,
que é o rei da parte do Senhor que vem para governar por toda a eternidade. Existe um livro também, se você quiser procurar ler esse livro, que se chama Fator Melquisedeque, que é inspirado nesse princípio que tem em Gênesis capítulo 14. E esse livro é um livro sobre missões, que fala que Deus preparou pontos de contato em vários povos para receber a revelação do Evangelho. Ou seja, Deus se revelou de forma parcial em vários povos ao redor da terra, para que depois eles pudessem compreender o Evangelho. Aqui nós já temos em Melquisedeque alguém para quem Deus se revelou. Se ele era sacerdote de Deus, então Deus se revelou para ele. E não foi a partir de Abrão que Melquisedeque conheceu o Senhor. Então nós sabemos que Deus falou com Abraão e que lá em Salém Deus também se revelou a Melquisedeque. E ali nós temos um princípio de um outro sacerdócio. Ou seja, agora voltando para o livro, Fator Melquisedeque, o autor vai dizer, ele vai contar várias histórias de sonhos, de profecias que existiam entre tribos indígenas que facilitaram o anúncio do evangelho quando missionários chegaram lá. Então, quando se fala do fator Melquisedeque, é essa realidade de que Deus fez uma revelação parcial em vários lugares para que depois eles recebessem o evangelho e entendessem, é sobre Jesus. Jesus é o Deus que já falou conosco, é a nossa salvação. E com isso nós somos levados a admirar as grandes obras de Deus, de reconhecer o senhorio de Deus sobre todos os lugares no mundo, reconhecer que Ele é um Deus que fala e que se mostra, que se revela. E nós também entendemos o plano divino da salvação, que não é algo que acontece só no Novo Testamento, mas que desde o Antigo Testamento Deus já vai trilhando o caminho, vai colocando aquilo que é necessário no caminho para que depois nós possamos receber a salvação em Jesus. Se não existisse o Antigo Testamento, as pessoas talvez viriam o sacrifício de Jesus e não iam entender toda a dimensão daquilo. Foi necessário Deus criar, ao longo do Antigo Testamento, no seu povo, essa visão para as obras dele, essa percepção para o que Deus faz. Para que daí, então, no Novo Testamento, Jesus seja reconhecido como o Rei do Universo, como o Rei de todas as coisas. Assim, então, nós concluímos o nosso estudo de hoje. Eu espero que esse estudo te inspire a admirar as obras de Deus, a reconhecer a grandeza de Jesus e também a convidar Ele para ser o Rei da tua vida. A agradecer a Ele por Ele ser o sacerdote que nos leva na presença do Senhor, que perdoa os nossos pecados, que nos resgata, que nos salva e que quer ser Senhor sobre a nossa vida. Ele já é Rei de todas as coisas, tudo pertence a Ele. E nós agora precisamos nos submeter ao seu senhorio. Convido você para um momento de oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse texto tão interessante que nós temos a possibilidade de ler hoje, de reconhecer as tuas obras, de reconhecer que lá no passado o Senhor falou, já pensando no que faria depois em Jesus. Obrigado, Deus, que nós podemos olhar para a palavra e ver esse todo que faz sentido, e ver que entre muitos autores, muitas mãos por quem esses textos passaram, o Senhor é o autor das Escrituras, que inspirou pelo Teu Espírito Santo aqueles que a escreveram, e que assim nós podemos te reconhecer. Deus, que cada um de nós possa reconhecer Jesus como o Senhor das nossas vidas, como aquele que reina e que é o sacerdote que perdoa os nossos pecados e que nos leva a te adorar. Cuida de cada pessoa aqui, Deus, de cada um que acompanha esse estudo, que a Tua presença seja visível na vida deles, e assim nós nos entregamos em Tuas mãos para mais uma semana, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então eu desejo agora para você um bom descanso, uma ótima terça-feira à noite, finalzinho de terça-feira, e uma ótima semana. Nos vemos no próximo estudo. Deus abençoe você.